Maravilha, gente! Que coisa boa! Estamos aí nessa tarde de segunda-feira, iniciando essa semana, essa reta do mês de maio, e vamos estar compartilhando mais uma super top, ultra, mega, power e fantástica live. Hoje, com Ana Lúcia, psicanalista, e a gente vai falar de um tema muito legal: coragem de ser você. Isso mesmo. Você tem essa coragem? Você tem a coragem de ser você mesmo, você mesma? É necessário coragem para isso. É assim. É necessário muita coragem. A gente vai estar falando, porque eu acredito que hoje a gente vai estar falando com homens e mulheres muito corajosos. E a gente vai estar abordando de uma maneira muito peculiar essa esse tema. Então você que está aí, eu vou te pedir uma gentileza. Pega esse aviãozinho aí e já vai, ó, convidando os amiguinhos, as amiguinhas, porque esse é um tema muito pertinente na nossa atualidade, muito pertinente mesmo. Já já a Ana vai estar com a gente aí, né, entrando, e a gente vai estar... Você. Olha que coisa interessante, né? Então, a gente vai poder compartilhar. Então, você que está aí, vai já. Michele, boa tarde. Thelma, boa tarde. Cirilândia, boa tarde. Vamos convidando aí os nossos amigos. Já enviei para você, Ana, o convite para entrar na hora que você quiser. A gente vai estar abordando esse tema aí poderosíssimo. Nós estamos numa sequência de lives com alunos, com amigos. Seja muito bem-vinda, Ana Lúcia. Ah, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, como é que você está? Eu estou na expectativa, né, para hoje. Tem uma abordagem bem interessante, falando sobre que é preciso ter coragem para a gente ser a gente mesmo, né, se sustentar aí na nossa identidade. É desse jeito, e eu tenho certeza que hoje vai estar com a gente aí um pessoal bem corajoso, né? Que a gente vai poder compartilhar e que vai estar enriquecendo muito a nossa live, e mesmo o pessoal que vai assistir depois. Como é que está aí o tempo aí por São Gonçalo? Tá frio, tá calor? Hoje esquentou um pouquinho? Hoje esquentou bastante. Eu fiquei assim quietinha dentro de casa, né, porque eu já sinto muito frio, então eu prefiro ficar assim meio que reclusa, mas o sol estava lindo, o céu estava maravilhoso. Que bom, que coisa boa. Né, já falei para o pessoal tá aí mandando o aviãozinho aí, convidando a turma. E vamos nós, né? Muito bom estar com você nessa oportunidade, Ana. Muito bom, te agradeço já por poder compartilhar esse tesouro aí que você tem com a gente, com todo esse pessoal que vai estar aí, a Márcia com a gente aí também, cada um que ainda vai entrar. Fala para mim, Ana, por que esse tema? Né? Por que esse tema de coragem de ser você, desperdício de não ser você, ser você quando as pessoas querem dizer quem você tem que ser, e quantas vezes você acaba cedendo e se perdendo em quem é você. Fala um pouquinho aí pra gente aí. É isso aí. Vem dessa abordagem de experiência, né, dentro do nosso segmento. O que eu tenho percebido é exatamente isso. As jovens, principalmente nas mulheres, né, tanto as adolescentes como as mulheres, esse desperdício de não aproveitar a sua potência no total mesmo, né? Na sua totalidade, a sua identidade na totalidade. E aí entra o medo, mas se eu for eu mesma, eu não vou ser aceita no grupo. Se as pessoas perceberem quem realmente eu sou, eu posso entrar aí num processo de reclusão, de abandono. E aí
eu vou criar uma máscara, uma personagem para mim, aonde todos vão gostar. E aí a vida segue tranquila, né? Só que nisso eu me anulo, Jardel. Só que não, né? Ah, só que nisso a vida se perde, a alegria se esvai, o prazer de viver, de olhar a beleza de tudo, de uma boa conversa, porque você fica assim, sem ação. Eu sei que uma mentira repetida várias vezes, né, que é o sofisma, acaba ficando com cara de verdade. Só que você manter uma mentira durante muito tempo dá muito trabalho, muito cansativo. Então é melhor ser É, acho que a palavra forte aí, né, é o que você usou, é o desperdício. Por que desperdício? Quem consegue ser você tão bem como você? E quando você abre mão de ser você, onde só você consegue fazer isso muito bem, você desperdiça, né? Porque ninguém vai fazer isso. Não. E assim, é apesar do medo. Na verdade, Jardel, o que eu percebi dentro do set analítico? Elas não se veem dessa forma. Elas não se veem interessantes. Elas não se veem como alguém que desperta interesse em ter amizades, que as pessoas não veem nela essa graciosidade. Porque elas não se veem, não tem nada a ver com o olhar do outro. Tem que a ver com o olhar delas mesmas para elas. Então, como elas não têm essa autoimagem organizada, essa identidade definida, elas acham que as outras pessoas não vão reconhecer isso. Então, elas preferem usar desse artifício, né, de uma máscara, de uma personagem, para criar, eu digo que é o fantástico mundo do Instagram, né? Aquele filtro de que todo mundo é lindo, ninguém tem olheira, ninguém tem sarna, ninguém tem nada. Então, é o fantástico mundo da perfeição. As famílias são perfeitas, e só que na realidade, no tete a tete, não é assim que funciona. E aí a gente se perde. E aí o que é pior de tudo é a gente se perder de si mesmo. Se perder de si mesmo. É isso aí. É algo que parece que está acontecendo muito, 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 muito. Eu achei interessantíssimo isso aí. Por quê? Eu até publiquei ontem estávamos eu e a Kátia assistindo alguns podcasts, alguma coisa assim, né? Cara, nós achamos assim um podcast do Asaf Borba, né? A gente conhece bem o Asaf Borba. Eu sou fãzão dele. Com o Douglas, lá no Jesus Cop. Até o Jesus Cop permite isso. Eu fiz um recorte daquilo que foi tão interessante e publiquei no meu canal. Quando o Douglas pergunta para ele assim, quando você falou de se perder de si mesmo, ele pergunta assim, Azaf, como ter um ministério de 47 anos e em ascendência, sem se perder? Uhum. E Azaf responde assim, com alianças. Aí ele fala assim, eu vou falar para você as 5 alianças da longevidade. Cara, e ele dá um show. Não vou falar aqui não. Quem se interessar, vai lá no meu canal no YouTube lá, que acabei de postar esse recorte aí. E eu falei assim, aí, Kátia, que bacana, cara. Eu até peguei na hora, anotei e tal, pá. Eu falei, puxa vida, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo precisava ouvir nessa sociedade líquida que muda tanto. E é isso aí, se perder de si mesmo. É toda hora esse pessoal, as pessoas em forma de água vão assumindo formas diferentes. Uma hora o copo, outra hora a garrafa, outra hora, né? E de acordo, isso aí elas vão se perdendo. E tem uma frase, E Jardel, muito interessante, que fala assim, ó, não é sobre o que está acontecendo, né? A vida não é sobre o que está acontecendo. A vida é sobre o que eu estou me tornando.
com tudo isso que a gente passou, que assim, nós somos uma construção, né? O sujeito, Freud vai dizer, que está em construção. Então, o que eu estou me tornando com tudo isso aí que você falou, dessa sociedade imediatista, dessa sociedade onde existe um distanciamento tão grande, onde eu tenho 1000 amigos no Facebook e quando eu preciso desabafar, eu não encontro uma pessoa que possa me ouvir. Então, não é sobre o que está acontecendo no mundo, é sobre o que eu estou me tornando vivendo neste mundo. É isso aí. Beijão pra Su, beijão pra Carminha aí, que acabaram de entrar. Só a gente top aí. Ana, aproveitando tudo isso aí que você falou, eu ia te pedir o seguinte, para você, dentro da sua percepção, dentro de tudo que você tem conseguido captar, coletar, e aqui a gente não está como juiz, aqui a gente não está como julgador de ninguém, aqui a gente está como abrindo as nossas fragilidades também, né? Porque quando a gente olha para o outro, a gente se vê no outro, e quantas vezes você, a gente se pegou se perdendo. E a gente, quando eu falei do Azaf, é porque eu busco, e eu sei que você também, a gente busca referências de pessoas que demonstram para a gente que são fiéis à verdade delas, são fiéis ao chamado delas, são fiéis às convicções e não se perderam mesmo com tantas pressões. E aí a gente fica também querendo aprender, né, com eles, né? Claro. É o segredo aí. E então, dentro dessa sua percepção do set, dentro dessa percepção, a Isis entrou aí com a gente, seja bem-vinda, Isis. Dentro de toda essa percepção, você poderia assim pontuar para a gente? Eu gosto muito dessa coisa porque fica um pouco sistemático, didático, né? 3 grandes motivos porque você percebe que as pessoas vão seguindo e por 3 motivos porque elas se perdem. E aí a gente também aqui não está para falar só do caos, só do problema, mas se você conseguir linkar cada motivo e também uma solução, um caminho de volta, um caminho de se achar, você poderia pontuar para a gente? Então, eu coloquei aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu acho que o que fica assim para a gente dentro de uma lista que a gente possa pensar e conversar agora, Deus nos criou únicos, Jardel. É o que você falou lá no início. Nós somos seres únicos, individuais, dotados de habilidades, de requisitos muito peculiares entre nós. E assim, você falou das nossas experiências, né? Porque além do set analítico, eu sou um ser vivente e faço parte desse mundo. E assim, eu estava pensando, quando eu estava estudando esse tema, que fala profundamente comigo, às vezes as pessoas me perguntavam assim, Ana, me indica um bom profissional dentro da minha área. Aí eu falava, Jardel Beirão, Kelly Tito, Léa Madureira e tal, né? São os nomes aí que a gente conhece. Só que hoje, quando alguém me pergunta, Ana, me indica um bom profissional, eu falo eu. Aí a pessoa ri, né? Com aquele jeitinho. E aí eu falo, eu sou uma boa profissional. Tudo bem que existe um vínculo afetivo entre nós e a ética não me permite te atender. Eu posso te indicar um colega que eu sei que é bom também. Mas em outra época, Jardel, eu ficaria com medo de falar isso. Até por causa do retorno que eu vejo, né? Esse sorrisinho, tipo assim, modestem, humilde, se colocando lá entre as tops. Só que hoje isso para mim não interfere. A opinião do outro sobre o meu trabalho e sobre quem eu sou já não interfere. Porque hoje eu já tenho uma identidade formada. Então, esse tema, para mim, falou muito comigo a respeito disso. Inclusive de mim mesma.
Porque do seu jeito, e assim, engraçado, eu vou fazer uma série de lives falando sobre a coragem de ser você. Eu ia começar a semana passada com Michele Porto, mas né, tive uma crise de tosse, não conseguia falar. E a primeira está sendo com você, um homem. Né? Como é legal isso, assim, que não existe feminino, o feminino e o masculino, existe um ser, existe uma pessoa. Né? Isso é muito legal. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar é que Deus nos criou único. E se Deus nos criou único, por que não viver? Né? Com os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades, o nosso jeitinho de falar, umas mais ousadas, outras mais cometidas, umas mais falam mais alto, outras mais baixo. Mas cada uma vai alcançar um grupo de pessoas que nem eu nem você vai conseguir alcançar. E isso é espetacular. Então, Deus te criou no amor para transbordar. Então, não fuja disso. Não tenha medo de ser quem realmente você é. Você nasceu para ser. Porque Deus te criou com esse formato. Achei muito interessante quando você falou aí, Ana. Eu lembrei de uma passagem bíblica, que está lá em João 21, quando o Evangelho de João, escrito por João, óbvio, e aquele momento em que Jesus morre, os discípulos ficam meio perdidos, Pedro diz, eu vou pescar. E aí eles saem para pescar e tem aquela situação toda, Jesus pesca a noite toda e não pegam nada, e aparece Jesus na praia e diz, você tem alguma coisa de comer? Ele fala, joga a rede do outro lado. Nesse momento o texto fala assim, o texto diz assim, o discípulo a quem Jesus amava, fala para Pedro, é o Senhor. E aí, eu gosto de pensar nesse texto, que eu lembrei agora, porque quem escreveu isso foi João. E o discípulo a quem Jesus amava é João, que ele está falando aí, porque é João que fala para o Pedro. Ele se intitula... Que coragem de ser você. Ou seja, ele não está dizendo que Jesus amava mais a ele não está dizendo que Jesus não amava os outros, simplesmente ele está sendo ele, quando ele está narrando no Evangelho. O discípulo a quem Jesus amava, porque ele se sentia amado. Isso é e muito... uma fala dessa, como você disse, quando você diz um bom profissional, sou eu. Dependendo do ambiente, dependendo das pessoas mal resolvidas, entendo o que eu quero dizer, né? Porque todos nós somos resolvidos em algumas áreas e em outras estamos em processo, todos nós. Sim. Mas alguém podia dizer assim, mas ele também me ama. E João podia dizer, mas eu não disse que ele não te ama. Ou seja, coragem de ser você, de dizer, eu sou um discípulo a quem Jesus ama. E eu? Aí é com você. Né? Não é? Uma outra forma também que eu coloquei aqui Jardel, para a gente falar, eu acho que quando a gente se assume de verdade quem somos, é lógico que a gente vai trabalhando os ajustes, né? Porque senão não daria para viver na sociedade se a gente fizesse só o que a gente quisesse. O negócio já está esquisito, você imagina se não tivesse lá o superego botando a gente na moral, né? Nas questões organizadas. Mas a vida seguiria leve. Porque é pesado demais eu tentar ser alguém que eu não sou. Porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Então, fluiria normal. Quando eu encontro com você, é normal. A gente se abraça, pergunta como é que estão as famílias. É espontâneo. É autenticidade. Agora, se eu quero levar uma vida que não é minha, fingindo ser quem eu não sou, a vida fica pesada. A gente não sabe como se arruma, a gente não sabe como se comporta. Se ri, se não ri. Se fala alto, se não fala alto. Qual roupa que vai? Hoje eu tô em qual personagem? Hoje eu quero agradar a quem? Mas e aí, quando eu me agrado? Não é desse jeito?
Eu achei legal o que você colocou aí, quando você iniciou a tua fala, de que é óbvio que a gente não vai sair atropelando todo mundo, porque a gente vive em sociedade. Não vai fazer Uhum. só o que a gente quer, foi a fala que você utilizou. E alguma das coisas que eu tenho meditado nesses últimos dias, a diferença entre liberdade e autonomia. Uhum. Ou seja, o fato de eu ser livre não me faz autônomo, porque na verdade eu faço parte de. Uhum. Então, quando eu sou livre, quando eu consigo abrir mão de coisas em função de algo maior. Isso é Uhum. liberdade. E, na É, verdade, as pessoas estão confundindo liberdade com autonomia. Elas querem ser autônomas, como se ela quer ter dinheiro e diz que a liberdade financeira é quando eu não preciso de ninguém. Mentira, você nunca vai chegar nesse estágio de não precisar de ninguém. Então, é uma ilusão que fica. E é tão bom ser livre e saber, como você falou, por que eu posso chegar, a gente pode chegar e estar à vontade quando a gente se encontra. Simplesmente porque eu sei que você tem tesouros que eu não tenho, e eu tenho tesouros que você não tem. E eles só vão ser trocados se você for você e se eu for eu. Porque exatamente. quando a gente finge ser alguém, a gente tem um estereótipo, uma capa, mas a gente não tem os tesouros. Os tesouros estão na gente ser a gente. E aí, Na quando nossa... você é autêntico, Uhum. você troca isso. Você derrama, você transborda. Acho que a expressão melhor é essa. Você transborda com tranquilidade. Legal isso daí, de ser você, né? E como você falou, é pesado manter Se a gente for pensar nos atores, quando eles estão se preparando para uma peça, ou para uma novela, ou para um filme, você vê o quanto é pesado aquele processo de decorar as falas, entrar no personagem, e se a gente não precisa decorar a fala, a gente não precisa entrar em personagem. É só deixar fluir. É leve, né? E é engraçado, Jardel, você falando aí dos atores, até a fisionomia deles é outra. Você percebe que fica mais carrancudo, né? Dependendo do papel em que eles vão fazer, mais sisudos. As mulheres, em alguns momentos, mais sensuais do que o normal, especificamente para fazer aquele papel. Então, a gente sendo a gente não precisa compor nada. Eu vou agradar todo mundo? Não, inclusive é a próxima dica que eu quero dar. Né? Não se preocupe com as opiniões. Muitas vezes eu vejo lá no consultório as adolescentes preocupadas com o que os outros vão dizer delas. Ah, mas eu não me acho interessante, porque eu pergunto. Eu faço assim, ó. Você se considera a sua melhor companhia? Você se acha uma pessoa interessante? Então, são perguntas que eu jogo para elas, porque elas falam que elas têm dificuldade de se relacionar. Mas elas têm dificuldade de se relacionar com elas mesmas. Então, elas se preocupam demais com o que os outros vão pensar. Ah, o que Jardel vai pensar se eu falar isso? Né? Se a gente não fosse a gente mesmo, no nosso dia a dia, do nosso cotidiano, quando a gente se encontrasse, será que eu posso falar isso? E a gente ia ter sempre aquele questionamento antes de uma conversa espontânea. Então, quando eu não me preocupo com o que as pessoas vão pensar ao meu respeito, a forma que eu conduzo a minha vida, a forma com que eu me enxergo. Se elas não me enxergam, beleza. Vai haver alguém que vai me ver exatamente como eu sou. E aí o elo, a conexão vai acontecer sem pressa. Né? A sociedade hoje, Jardel, nos impõe um padrão. Um padrão de nível de amizades, um padrão de nível de passeios, um padrão de nível de postagem. Você tem que postar, você tem que postar. E eu não preciso viver esse padrão.
Eu preciso viver aquilo que eu me sinto bem, que eu me sinto à vontade, que eu consiga sorrir. Eu gosto de pessoas que sejam pessoas como eu gosto de gente. Gente que é gente. Aí eu gosto. E para ser assim, faz parte os erros, os medos, as dúvidas, as incertezas, né? E é bom, é legal só para ressaltar isso, né? Porque parece que a humanidade, e aí eu tenho que olhar de novo para o nosso mestre, né? Que era o Jesus Cristo, o único que não precisava ser humano decidiu ser humano. Sim. E tem um monte de gente que está tentando suprimir a sua humanidade numa capa anti-humano, né? De super. E a gente é isso aí, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, e a gente vai, nas nossas limitações, falhas, a gente vai experimentando dessa coisa maravilhosa chamada graça de Deus e vai nos fazendo crescer. E é tão bom, a gente contribui tanto no nosso ecossistema quando a gente é simplesmente quem a gente é. Podendo melhorar a cada dia, né? Que Claro. fique isso claro, porque sempre a gente pode melhorar e faz parte desse processo. Então nós temos aí, Aninha, somos únicos, vê se é isso aí, vê se eu peguei direitinho. Ser você e não se preocupar com as opiniões alheias. Isso, a vida pode ser leve, né? Somos únicos, a vida pode ser leve e não se preocupar com as opiniões. A vida pode ser leve sendo você, né? Isso Agora, aí. o legal disso aí é que esse medo aí desse último ponto, o medo na verdade existe um medo das opiniões alheias, né? O medo de ser julgado, de não ser aceito, de ser rejeitado. E a rejeição faz parte da vida, né? A gente rejeita coisas o tempo todo e rejeita pessoas também. O fato de você ter separado esse tempo para estar na live, você rejeitou outras possibilidades. Cada um que tá parando no telefone para assistir a live rejeitou a Netflix, rejeitou uma conversa, rejeitou outra coisa. Então, as escolhas pressupõem rejeições. Sim. E nós também. E a gente precisa, quando a gente começa a ser a gente percebe que a gente vai rejeitando coisas e que nós também somos rejeitados, e isso passa a não ter dor, né? Porque uma das coisas que eu observo, não sei se você tem liberdade de concordar ou discordar, mas é uma percepção minha, é que quando as pessoas estão muito fragilizadas e elas têm medo de ser quem elas são, elas personificam opções. E por personificar opções, elas acabam não se posicionando. Tipo, a gente vai sair junto para comer uma pizza, para bater um papo, e aí eu digo assim, eu gosto de calabresa. Aí você, pessoas que têm uma personalidade mais forte, que falam, que são expansivas, detesto calabresa. Uhum. Eu gosto de portuguesa, eu gosto de frango com catupiry. Se eu não tenho o entendimento bem estabelecido, quando você rejeita o meu gosto, e você tem todo o direito a isso, porque nós somos pessoas diferentes, eu acabo achando que você está me rejeitando. Eu personifico. Sim. Quando você não gosta da pizza que eu gosto, eu acabo achando que você não gosta de mim. Então eu vou me tolhindo, vou deixando, vou me perdendo, como a gente falou no início, e quando a gente sai, eu digo, não, vem aí, escolhe você. Porque aí o seu gosto prevalece. Mas quando eu desenvolvo isso, eu entendo, cara, você tem todo o direito de gostar de uma pizza diferente da minha. E eu posso hoje abrir mão para comer a que você gosta, você pode abrir. Ou a gente pode dividir meia meia, vamos embora, cada um come a parte que gosta. Não gostar do que eu gosto não significa não gostar de mim. Exatamente. Agora você imagina um casal, né? Nós somos amigos, lá uma vez ou outra a gente vai sair para comer uma pizza. Mas você imagina uma família, aonde tem que tomar esses tipos de decisões todas as vezes.
Todos os dias, no cotidiano, no mais comum dos dias. E aonde a gente vai se sentindo rejeitado, humilhado, a gente vai se anulando o tempo todo em prol do outro. Hoje, né, aí a gente entra na dependência emocional, que é um assunto para uma outra live, muito interessante, que a gente pode fazer. E hoje as questões estão tão grandes, Jardel, que gera a ansiedade. Tem muitos casos de ansiedade hoje dentro do nosso consultório com as adolescentes, até por causa disso. Por esse medo. E aí que eu sei que você é especialista nessa área. Vamos falar um pouquinho sobre isso, aproveitando aí, colocando um parêntese. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Como controlar a ansiedade em meio a tudo isso, em meio a essa pressão, opressão de ser a gente, não ser a gente, me aceito, não me aceito, o que eu faço? É legal isso, Ana. A ansiedade, né? A ansiedade, eu vou dar uma dica assim, que é a dica de ouro que eu dou de maneira simples. Ansiedade todos nós temos. Ela faz parte do nosso mecanismo de defesa, do nosso psique. Mas ansiedade é resultado de uma percepção de ameaça. Uhum. Então, quando eu me sinto ameaçado de não ser aceito no grupo, de ser menosprezado, de ser exposto, então acaba que eu gero um estado ansioso para além da normalidade e por muito tempo. E isso traz consequências emocionais, psíquicas e fisiológicas, né, biológicas na soma no nosso corpo. A dica que eu digo para as pessoas é o seguinte: experimente ser você. Uhum. É aquela história do vai aos pouquinhos. Você falou aí do cotidiano. E esse é o ambiente mais adoecedor e mais terapêutico que a gente tem. É o ambiente da família, né? Então, eu digo para ela o seguinte: use o princípio do cavalo brabo. Qual é o princípio de domar o cavalo brabo? Você não vê, né, em filmes e tudo mais, o cara pega um cavalo brabo lá e ele joga a sela e ele senta em cima e já sai cavalgando. Não. Ele mantém no lugar fechado, ele depois coloca a corda, depois ele tenta chegar perto, depois ele tenta fazer um carinho, depois, isso aí dias a dias, né? Depois ele coloca no lugar fechado e começa a posicionar a sela, depois ele prende a sela, até que um dia ele prende a sela, senta e abre o espaço, e o cavalo sai e às vezes derruba uma vez, derruba 2 vezes, 3 vezes, ou seja, é um processo. Então eu digo para a pessoa o seguinte: você tem medo de ser aceito, você tem medo de colocar, vai devagar. Esse medo, ele se torna um cavalo bravo. Seja esposa com marido, parece que não, mas existe também por parte de maridos para com a esposa, para com a família, de filhos para com pais. Então começa devagarinho, vai domando esse cavalo bravo. Começa dizendo o que você gosta. Começa experimentando a dizer não em coisas pequenas. E aí, conforme você vai se posicionando, vivencia aquele momento. Você disse não. Às vezes eu atendo filhos que eles têm uma dificuldade muito grande, eles estão sendo anulados pelos pais, Ana, porque a dificuldade, se eu falar não, eu estou desonrando meus pais. Olha a percepção e o que foi colocado, como ficou a mente, percebeu. Uhum. Estranho. E aí a gente faz um trabalho para entender o que é desonra para ele e ressignificar isso e entender que ele não está desonrando, pelo contrário, ele está honrando. Então comece a se posicionar, a dizer: não, hoje eu não quero isso, não, eu não gosto disso. E vivencie aquele momento, vivencie o presente. Por quê? Porque isso vai dando força àquele significado. Cara, eu disse não hoje. E o mundo não caiu. Eu disse que não queria comer isso, que queria comer isso, e fui aceito. Então é necessário que haja essa vivência, essa mastigação de como foi bom se posicionar, de como foi bom dizer não, de como foi bom dizer qual é o seu gosto, para que haja esse registro afetivo
e esse significado. E aí, aquele estado que era um estado ansioso por medo de total rejeição, ele começa a ser ressignificado no córtex pré-frontal, e aí você vai baixando. Quer dizer, esse é o segredo. E aí você vai descobrir o quê? A gente vai cair no seu ponto 2. Rapaz, como ser eu é uma vida leve, e eu estava vivendo uma vida de tensão, me sentindo ameaçado o tempo todo. Então essa é uma dica que eu daria aí. Né? Eu chamo de princípio de domar o cavalo bravo. Vai devagar, vai passo a passo, mas vai curtindo, vai deixando que haja registro dessas emoções. Como você se sentiu? Eu disse não, e ninguém reagiu. Aí você pergunta para você, como você se sentiu quando você pôde se posicionar e dizer não? Aí esse pensamento de como eu me senti, de como foi bom, que é importante para ir consolidando. Muito legal, Jardel. Muito bom, Ana. E o que mais que você tem aí para gente? Então, eu separei a última para a gente falar um pouquinho, que é a cereja do bolo, né? Para a gente falar um pouquinho. A dica que eu dou para a gente ter coragem de ser a gente mesmo é se aceitar. E aí você pode pensar assim, então eu vou entrar na rota do comodismo, né? Eu vou me aceitar do jeito que eu tô, tá bom, essa vida mais ou menos mediana tá boa, vamos seguir a rota. Só que não. Aceitar é entender que aonde eu preciso mudar. Me olho no espelho, estou acima do peso? Ok, estou acima do peso, eu preciso aceitar que isso está acontecendo nesse momento. Mas em que eu posso mudar? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Entrar na academia, fazer uma atividade física, reeducação alimentar. Comece com pequenos passos, como você falou aí do cavalo bravo. E na vida é assim. Se aceitar, Jardel, as pessoas têm uma ideia de que se aceitar é não se cuidar. Ah, eu me aceito do jeito que eu sou. Ah, Deus me fez assim, com cabelo tal, mais cheinha, fora do peso, mas quem te colocou fora do peso não foi nada, Deus, foi você que comeu desordenadamente. Às vezes a tonalidade do seu cabelo você não gosta, você pode dar uma melhorada. Sua formação acadêmica, eu aceito porque eu não pude pagar. Trabalhe mais um pouco, o que você pode fazer para ter uma renda extra para melhorar a sua situação acadêmica? Eu gostaria de fazer viagens e não posso. Eu aceito que dói menos. Não, o que você pode fazer para fazer viagens? A gente sempre pode fazer algo. A gente sempre pode modificar as coisas, transformar, ressignificar. Existe em nós, Jardel, um botão. Eu falo para minhas pacientes. Amo você. Existe em nós, Jardel, um botão que Deus colocou dentro da gente, chamado resiliência. É a capacidade de ultrapassar os desafios, de superar limites. Só que a gente precisa ir ali, e apertar esse botão para que ele venha fazer parte da nossa vida e a gente siga. Então, existe possibilidade para todos. A questão é, eu olho para você, vejo seus resultados, mas eu estou fazendo o que com a minha vida? Nada. Então, eu acabo olhando para o seu resultado e me frustrando porque eu não tenho, mas eu não sei a sua trajetória de vida, o seu processo. Então, é preciso que eu passe pelo meu para alcançar os meus resultados. Então, a última dica, cereja do bolo, é se aceite. Mas não se aceitar como comodismo, mas se aceitar como um impulso para que você alcance aquilo que você deseja. Legal. Enquanto a gente luta contra, a gente não tem condições de mudar, né? Quando a gente se aceita, fica leve, a gente pode trabalhar para isso. Muito bom. Exato. Muito bom mesmo, Ana. Se aceitar. Deus nos criou, somos únicos, a vida pode ser leve, seja livre, digamos assim, da pressão das opiniões alheias e se aceite. Coragem para ser você. Ninguém pode ser você melhor do que você. Eu não sei se o pessoal que está ouvindo a gente, né? Minha filhona está aí, a Su,
ou mais alguém teria alguma pergunta para a gente, né? Para a gente poder trocar aqui, alguma colocação. Fiquem muito à vontade aí de agora, nesse momento, é um momento que a gente reservou para poder vocês participarem com a gente de maneira mais efetiva, ou tanto perguntando alguma coisa, não que a gente tenha a presunção de ter todas as respostas, mas a gente constrói junto aqui, ou, ou até de contribuir aí com alguma experiência, com alguma fala do que vocês acharam, estão achando, tá? Fiquem à vontade aí, vocês que estão com a gente aí conectados. Deixa um tempo aí. Enquanto elas colocam aí as perguntas e as falas, ontem eu vi um videozinho seu, você estava andando de patinete, né? É um patinete elétrico. Isso. E você usou uma frase, você falou assim, se permita. Essa é uma outra palavra-chave também para hoje. A primeira foi desperdício, né, de vida, que a gente tem desperdiçado, o nosso eu. E a outra eu queria colocar, se permita. Como é gostoso a gente se permitir viver experiências nunca antes vivida, por medo. E ter coragem não é a ausência dele, é apesar dele seguir. Então se permita viver algo novo. Às vezes a gente, Jardel, fica tão engessado numa ideia. E assim, eu fiz o curso de PNL com você, foi assim maravilhoso. E né, descortinou, desconstruiu muita coisa na minha cabeça que a gente construiu ao longo, né, eu ao longo dos meus 48 anos. E foi muito interessante o nosso curso. Porque assim, é possível fazer um novo, você usou essa frase, é possível fazer um novo e vivo caminho. Mas é nas permissões, ou são nas permissões, né? Que eu posso contemplar uma beleza. A gente não se permite. Eu falo para as minhas pacientes que o treinador, ele no meio do time, né? No meio da hora do jogo, ele faz esse sinal aqui, ó. E a gente precisa de tempo. Se permita, ó. Eu quero um tempo para mim, família. Eu quero um tempo para mim. Vai na padaria. Vai numa cafeteria, toma um cappuccino gostoso só você. Escolha um livro. Ouça uma música. A gente entrou no padrão de pagar boleto, Jardel. O que é isso? E a gente não se permite viver pequenos detalhes, um sorvete, um cappuccino, um livro, um filme, ir à pracinha, andar de patinete, sei lá, cair, se esborrachar no chão. Por que não? Pensando um pouquinho aí, se você me permitir, né, de ser você, pensando um pouquinho aí nesse mês da família, que em tantos lugares se fala do mês da família, mês de maio, né? Sim. Igrejas, comunidades. E a gente vive aí esse ano um tempinho diferente, né? Casamos a nossa filha. Sim. E estamos aí, eu e a minha esposa, vivendo aí desde janeiro para cá. Mas, por exemplo, no sábado nós saímos nós 4. Uhum. Eu, a minha esposa, minha filha e meu genro. E fomos dar uma volta lá na orla em Cabo Frio, fomos comer lanchar e paramos lá na Praça das Águas em Cabo Frio. Fomos motivados aí para lá por um mini golfe que está lá. Mas chegamos lá, achamos assim pouca coisa para o valor que era cobrado. E aí ficamos rodando e achamos aquele patinete com um custo-benefício muito melhor, onde todo mundo podia participar, quem quisesse, né? E vivemos aquela experiência ali. Por que eu quero falar isso sobre o se permitir? Às vezes as pessoas se perdem. Elas estão... quando você falou do ter um tempo, às vezes eu atendo famílias que estão perdidas. Por quê? Existe uma progressão natural, até que o salmista fala disso, né? Do homem que é feliz e tem a esposa sentada à mesa e os filhos sentados ao redor da mesa.
a gente precisa primeiro ser feliz na nossa individualidade. Eu, eu comigo mesmo. Para depois ser feliz na minha conjugalidade. Eu com a minha esposa. E então ser feliz eu, a minha esposa e os meus filhos, que é a parentalidade. Só que tem gente que vive só a parentalidade, ou vive só a conjugalidade. Aí quando os filhos vão embora, o casal fica perdido. Uhum. Não sabe o que fazer, porque eles não sabem ser felizes na parentalidade. E se por alguma coisa, seja separação ou morte, a pessoa fica sozinha e ela não sabe mais ser feliz, ela perdeu o sentido da vida porque ela se perdeu na conjugalidade e na parentalidade. Só quando ela está sozinha, ela não sabe ser. E na verdade é um processo, ser feliz primeiro sozinho, se Sim. encontrar, e aí fica, tenha coragem de ser você, né, dentro do que a gente está falando, tenha coragem de ser você na sua conjugalidade, tenha coragem de ser você na sua parentalidade, porque isso é importante. Alguém colocou aqui alguma coisa, né? Deixa eu ver. A Marlene colocou, né, que ela me conhece só por telefone e aí somos amigas. Ela se considera minha amiga. Eu também, Marlene. Você é uma... Ah, que legal. Que bom. E aí, Ana, já que você citou aí a gente está chegando aí um pouquinho já indo para o fim, já que você citou o curso de PNL, eu quero deixar o convite aí para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, a temporal, né, a live. A live vai ficar salva aí no meu Instagram e depois eu vou botar no YouTube também, então você vai poder assistir, rever e fazer os seus comentários. Quero deixar o convite aí da nova turma de PNL, Programação Neurolinguística, que vai acontecer no dia 23 de julho. É um sábado, e é um sábado onde a gente passa 8 horas aí, tem um intervalinho para o almoço, mas é um tempo muito especial. A Ana passou, vou pedir para você falar um pouquinho, Ana, de como foi para você, do que você sentiu, se vale a pena, se não vale a pena. Muito. Assim, realmente a palavra é desconstruir muita coisa. Porque nós fomos criados num padrão ainda naquele pensamento dos nossos pais, né? Eu lembro muito dos conselhos da minha mãe para casamento, que, tadinha, não tinha muito o que falar, falava ruim com ele, pior sem ele. Então eu cresci que mesmo estando ruim, ainda era melhor ficar com ele, porque poderia ficar ainda pior. Né? Mas graças a Deus, o Senhor interveio e hoje nós temos uma família abençoada. Esse mês de maio eu faço 29 anos de casado, 33 anos juntos. Então, assim, existe um padrão que foi colocado sobre nós e que a gente pode modificar isso, Jadel. Ah, vai levar mais 48 anos de vida para reconstruir? Não. É possível fazer isso agora. São pequenos hábitos, né? Pequenas atitudes que se tornarão hábitos. E a gente se visualizar no lugar onde a gente quer chegar. Como que você quer chegar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Mudança de mentalidade. Como vai ser o seu casamento daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? É o que Jardel falou. Né? Era uma família de 3 o tempo todo. Durante um curto período ficou uma família de 4. E agora voltou a ser uma família de 2. Então, existe esse preparo mental para vivenciar essa experiência. E isso em tudo na vida. Se veja, a PNL, ela faz com que a gente se veja no futuro, porém, mudando agora no presente. Porque no passado não tem como mudar. É isso Eu aí. posso significar, eu posso ter uma visão diferente daquilo que eu vivi, mas fazendo algo diferente agora no meu presente, com foco no meu futuro. Então, assim, para vocês que estão nos assistindo, faça o curso, é tremendo. Às vezes você pensa, um dia inteiro, mas é assim, um intensivão leve, com muita bagagem de conhecimento. O Jardel é dinâmico, ele não deixa a peteca cair, não. E vamos embora. E ele traz conteúdos maravilhosos que vão transformar a sua vida pessoal, profissional e familiar
E eu, assim, super indico. Maravilhoso. Legal, obrigado, Ana. Então, se você está ouvindo aí, na bio aí do meu Instagram, você pode fazer a inscrição ou pode mandar um direct para mim, que aí eu passo mais informações também. Mas na bio você clica lá e tem lá curso de PNL e você vai estar podendo participar de tudo. Também quero te falar também, você que está ouvindo, quiser conhecer um pouco mais sobre psicanálise clínica, né? A gente atua como psicanalista, atuamos como professores, então se quiser saber mais também na bio aí você tem como, né, a gente está com uma nova turma de psicanálise aqui no Polo de São Pedro, começando agora de 16 de julho. Ela é online, então de onde você tiver, você pode fazer, mas a gente faz uma mentoria. Nós temos reuniões pelo Meet de mentoria, então você não fica solto, não. Tá? Ana, vamos indo para as nossas considerações finais, tempo tão gostoso, passou tão rápido aí. Ó. E é assim mesmo, assim que é bom, né? Michele entrou aí agora, pode entrar. Próximos dias aí eu vou estar aí também com a Michele. Né? Deixa eu ver aqui a data aqui que a gente vai estar junto, a Michele Porto. E quinta-feira que vem. Isso, quinta-feira que vem. Quinta agora, hoje é 23, voltou com a Michele aí, só que o horário da Michele é às 19h10. Tá? Então, sem problema, Michele. Tá ficando gravado, depois eu vou botar também no meu YouTube, no canal no YouTube. E quinta-feira nós estamos juntos, né, Michele? Quinta a gente vai estar junto. Ana, quero falar pro pessoal aí que de repente chegou pela live por mim. Recomendo seguir a Ana, feríssima, bom demais, é essa leveza mesmo de viver, tanto no Instagram dela, nas redes. Fala aí, Ana, se o pessoal quiser te procurar também para atendimento, deixa aí os contatos. Então, eu agora, né, eu modifiquei meu pensamento, transformei meu pensamento, fiz uma metanoia e trabalhava há 30 anos numa empresa, né, Jardel? E até comentei lá no curso de PNL e pedi demissão. E agora estou com um espaço terapêutico aqui em São Gonçalo, no centro do Alcântara. Quem é daqui, né, da localidade, o presencial é maravilhoso. Mas existem o online, eu também faço atendimento online. Então, assim, é um prazer, será um prazer contribuir na evolução, no autoconhecimento, numa busca por uma qualidade de vida, que é o que a gente precisa, né, Jardel? E aí, quem me segue, siga Jardel, que é nessa interação que o Instagram entende que o que a gente passa tem relevância, e aí eles vão, né, alcançando mais pessoas. Quem é de Jardel aí, os seguidores de Jardel, me sigam. A gente está sempre trazendo um conteúdo tranquilo, leve, mas que vai fazer toda a mudança na sua vida. Jardel, muito obrigada pela oportunidade, por me permitir estar aqui na sua página. É maravilhoso estar com você sempre que eu posso, ou profissionalmente, ou como cobertura espiritual sobre a minha vida, que eu amo ouvir você como meu apóstolo. Eu faço questão de estar, tá? Muito obrigada. Catinha, Eu que beijo. agradeço. Catinha aí, ó. Ana, eu que agradeço por esse tempo aí da tarde aí da gente poder fazer essa troca. Saio daqui muito enriquecido. Tenho certeza que todos que também passaram por aqui ou permaneceram por mais tempo também saem enriquecidos, que vão ver depois também saem enriquecidos. Brigadão. Galera que está aí, quiser, curte aí o Instagram, né? Também no canal no YouTube. Se botou Jardel Beirão, você encontra o blog, você encontra o canal no YouTube, você encontra a fanpage. E deixar o convite para quinta-feira agora, às 19h10. Vou estar com a Michele Porto aí, a gente vai estar falando sobre ansiedade escolar, como prevenir. Valeu, gente. Beijo Jardel, no coração. Bater não? Já bati. Já bate... Jardel, olha lá, hein? Então vamos lá. Ficou bem, mas vou... Comentários, não? Vai. Oi? Tirar os comentários, você pode? Você sabe? Eu sei. Comentários. Desativar comentários. Foi. Olha, tá vendo? Você é demais, rapaz. Agora faz então aquele sorriso bacana aí, Ana.
Ó, Ó, você tá igual a mim. A gente, na hora que a gente vai bater a foto, a gente tem que dar uma forçadinha no olho assim. Se deixar no natural, parece que tá fechado. Vamos lá, prepara aí. No 3, hein? Um, dois, três. Foi. boa. Bota lá a marca que eu vou compartilhar. Querido, Tá joia. obrigado pra você. Beijão. Boa tarde. Abraço. Tchau.